Sogra narcisista. Subestimou a nora. Foi o maior erro da sua vida. Sabe aquele ditado que diz: nunca julgue um livro pela capa? Pois é. Marlene achou que conhecia muito bem a nora. Achou que sabia exatamente quem era aquela moça franzina, de voz baixinha, que casou com seu filho Rafael. Durante 5 anos, ela humilhou, desdenhou e tratou Amanda como se fosse menos que nada. Marlene nunca imaginou que, por trás daquela aparência delicada, existia uma mulher de uma força descomunal. E quando a verdade veio à tona, bem, vou te contar que o que aconteceu deixou a família inteira de queixo caído. Esta é uma história real que vai te fazer refletir sobre como tratamos as pessoas. Prepare o coração, porque o que você vai ouvir agora vai te emocionar do começo ao fim. Tudo começou em 2018, quando Rafael conheceu Amanda numa festa de São João, em Campina Grande, na Paraíba. Ele tinha 32 anos, era engenheiro civil, e ela, 28, trabalhava como auxiliar administrativa numa pequena empresa de contabilidade. Rafael se apaixonou perdidamente. Amanda era diferente de todas as mulheres que ele já tinha conhecido. Ela não falava alto, não chamava atenção, mas tinha um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Era educada, atenciosa e tinha um jeito meigo de tratar as pessoas que conquistou o coração dele de imediato. Quando Rafael levou Amanda para conhecer a família, a mãe dele, Marlene, já torcia o nariz antes mesmo de cumprimentar a moça. Marlene era uma mulher de 58 anos, bem-sucedida, dona de 2 lojas de roupas no centro da cidade. Ela sempre teve o controle de tudo na família. O marido, seu Antônio, era um homem calado que concordava com tudo que a esposa dizia. E Rafael, o filho único do casal, era a joia mais preciosa de Marlene. Desde pequeno, Rafael ouvia da mãe que ele era especial, que merecia o melhor, que nenhuma mulher seria boa o suficiente para ele. Marlene sonhava que o filho casasse com uma médica, uma advogada, alguém de posição, como ela mesma dizia. Mas a vida tem seus planos, e Rafael escolheu Amanda. No primeiro almoço de domingo na casa de Marlene, a tensão estava no ar. Amanda chegou com um bolo de cenoura que tinha feito de manhã cedo, toda animada para agradar a futura sogra. Marlene olhou para o bolo como se fosse algo suspeito. "Ah, que gentil", disse ela sem nenhum sorriso. "Mas sabe, eu não costumo comer doce de gente que não conheço. A gente nunca sabe como é a cozinha dos outros, né?" Amanda sentiu um aperto no peito, mas sorriu e disse que entendia. Rafael apertou a mão da namorada por baixo da mesa, tentando passar confiança. Durante o almoço, Marlene fazia perguntas que pareciam inocentes, mas eram cheias de veneno. "E você mora onde mesmo, Amanda?" "Ah, no bairro São José?" Interessante. É longe daqui, né? E sua família? O que fazem?" "Minha mãe é costureira e meu pai é aposentado. Era motorista de ônibus", respondeu Amanda com sinceridade. "Ah, que bonito! Gente trabalhadora, né? Muito honesto isso." O tom de Marlene deixava claro que ela não achava aquilo suficiente. Rafael percebeu o desconforto e tentou mudar de assunto, mas Marlene sempre dava um jeito de voltar a cutucar Amanda. Quando a moça se ofereceu para ajudar a tirar a mesa, Marlene disse: "Não precisa, filha. Aqui em casa eu tenho meu jeito de fazer as coisas. Você pode acabar quebrando alguma coisa." Amanda voltou para casa naquele dia com o coração apertado. Rafael a consolou, dizendo que a mãe era assim mesmo, meio difícil no começo, mas que logo ia se acostumar. Só que Rafael estava enganado, muito enganado. Rafael e Amanda se casaram em março de 2019, numa cerimônia simples, mas linda. Marlene fez questão de deixar claro que achava tudo muito modesto. Durante a festa, ela comentou alto o suficiente para Amanda ouvir: "Coitado do meu filho, merecia um casamento melhor. Mas fazer o quê, né? O amor é cego." Amanda engoliu o choro, sorriu nas fotos e tentou aproveitar o dia mais feliz da vida dela.
Rafael estava radiante, e era isso que importava. Nos anos seguintes, a convivência se tornou um verdadeiro martírio. Todo domingo, Rafael insistia que fossem almoçar na casa dos pais. Ele achava importante manter a família unida. Amanda ia, mas voltava sempre com o coração machucado. Marlene tinha uma habilidade impressionante de humilhar sem parecer que estava humilhando. Ela usava aquele tom de "só estou sendo sincera" para dizer as piores coisas. "Ai, Amanda, você engordou, né? Rafael, você precisa cuidar melhor da sua esposa." Quando eu tinha a idade dela, eu era bem mais vaidosa. "Que pena que você não consegue ter filhos ainda, né? O Rafael sempre quis ser pai jovem. Mas enfim, né? Nem tudo é como a gente quer." "Nossa, você trabalha esse tempo todo e ainda não conseguiu uma promoção? Deve ser difícil mesmo quando a gente não tem estudo superior." Cada frase era uma facada. Amanda tentava se defender, mas Marlene sempre tinha uma resposta pronta, sempre se fazendo de vítima. "Meu Deus, Amanda, eu só estou tentando te ajudar. Você é muito sensível, menina. Não pode ouvir uma crítica construtiva?" E o pior, Rafael muitas vezes não percebia a gravidade do que a mãe fazia. Ele foi criado naquele ambiente tóxico e achava que aquilo era normal. Quando Amanda reclamava, ele dizia: "Amor, é jeito dela. Ela não tem maldade. Você precisa ter paciência." Mas Marlene tinha maldade, sim. Muita. Ela fazia questão de dar presentes caros para o filho na frente de Amanda e não dar nada para Nora. Quando Rafael reclamava, ela dizia: "Mas, filho, ela não é minha filha. É sua esposa. Você que tem que dar as coisas para ela." Nas festas de família, Marlene apresentava Amanda como a esposa do Rafael, nunca pelo nome. Quando vinham visitas, ela ia logo dizendo: "Essa é a Amanda. O Rafael conheceu ela numa festa do interior. É gente simples, mas é boazinha." Houve um dia em que Marlene chegou ao cúmulo de mandar uma mensagem no grupo da família, criticando a comida que Amanda tinha levado para um churrasco. "Gente, quem fez aquela farofa? Estava um pouco sem graça, né? Da próxima vez eu ensino a fazer direito." Amanda viu a mensagem e trancou-se no banheiro para chorar. Quando saiu, Marlene estava rindo com as cunhadas, como se nada tivesse acontecido. O que Marlene não sabia é que Amanda aguentava tudo aquilo calada por um motivo muito específico. Ela amava Rafael de verdade e não queria colocar o marido contra a mãe. Mas principalmente porque Amanda carregava um segredo que ninguém ali imaginava. Uma noite, depois de mais um domingo doloroso na casa de Marlene, Amanda estava deitada no sofá, olhando para o teto. Rafael se sentou ao lado dela e percebeu que ela estava diferente, mais calada que o normal. "Amor, a gente precisa conversar", disse Rafael, segurando a mão dela. Amanda respirou fundo. Era hora de contar a verdade. Não toda a verdade, mas parte dela. "Rafael, eu preciso te falar uma coisa. Eu não sou só auxiliar administrativa." Rafael franziu a testa, confuso. "Como assim?" Amanda contou que, nos últimos 3 anos, ela tinha voltado a estudar. Fazia faculdade de administração à noite, sem contar para ninguém. Não contou porque queria surpreender a família quando se formasse. Mas não era só isso. Ela também tinha começado um curso de programação online e descobriu que tinha um talento incrível para tecnologia. Tanto que conseguiu um trabalho remoto como desenvolvedora júnior numa empresa de São Paulo, ganhando 3 vezes mais do que ganhava antes. Mas guardou o segredo porque queria ter certeza de que conseguiria se manter na área antes de contar. Rafael ficou em choque. Choque bom. "Amor, mas por que você não me contou isso antes?" "Porque eu queria provar para mim mesma primeiro. E também porque... Bem, você sabe como sua mãe é. Se eu contasse antes de ter certeza, ela ia encontrar um jeito de diminuir." Rafael abraçou a esposa com força. Ele sabia que ela estava certa. Mas o que Amanda não contou naquele dia era o resto da história. O segredo maior. O segredo que ia mudar tudo. Desde os 18 anos, Amanda era doadora de medula óssea.
Ela se cadastrou numa campanha da faculdade e nunca mais pensou nisso. Até que, em 2020, ela recebeu uma ligação. Era compatível com uma criança de 7 anos que tinha leucemia. Amanda doou a medula sem pensar 2 vezes. A família da criança era de classe média alta de São Paulo. O pai, um empresário grato, ofereceu ajuda financeira a Amanda. Mas ela recusou. Disse que tinha feito aquilo por amor, não por dinheiro. Mas o empresário insistiu em pelo menos pagar os estudos dela. Amanda aceitou apenas uma bolsa de estudos para fazer a faculdade. Aquela doação salvou a vida de um menino chamado Gabriel. E a mãe do Gabriel, Dona Cláudia, nunca esqueceu o gesto de Amanda. Elas mantiveram contato ao longo dos anos. Cláudia sempre dizia que, se um dia Amanda precisasse de qualquer coisa, era só pedir. Amanda nunca pediu nada, mas guardou aquela amizade no coração. Em maio de 2023, aconteceu algo que mudou tudo. Amanda e Rafael receberam a notícia que tanto esperavam. Ela estava grávida. A alegria do casal era indescritível. Depois de 3 anos tentando, finalmente o sonho de serem pais ia se realizar. Rafael quis contar a notícia para os pais imediatamente. Foram até a casa de Marlene numa quinta-feira à noite, com um sapatinho de bebê embrulhado num papel de presente. Seu Antônio ficou emocionado. Marlene forçou um sorriso. "Ah, que bom! Vou ser avó", disse ela sem entusiasmo. Rafael estranhou a reação, mas tentou animar a mãe. Marlene então soltou. "Só espero que você saiba cuidar de uma criança, Amanda. Porque criar filho não é brincadeira. Não é como cuidar de planta, não." Amanda sentiu o sangue ferver, mas respirou fundo. "Eu vou fazer o meu melhor, Dona Marlene." "Seu melhor? Bom, vamos torcer para que seja suficiente. Porque meu neto merece ter uma mãe de verdade, sabe? Uma mãe presente que não fique trabalhando o dia todo." Rafael tentou intervir, mas Marlene continuou. "E outra coisa, Rafael. Você precisa conversar com a Amanda sobre ela parar de trabalhar. Lugar de mãe é em casa, cuidando do filho. Deixa eu te falar, filho. Eu larguei tudo para te criar. Você é o homem que é hoje por minha causa." Amanda não aguentou mais. Levantou da cadeira e disse com uma calma assustadora: "Dona Marlene, com todo o respeito, eu não vou largar meu trabalho. E eu vou ser uma ótima mãe. A senhora não precisa se preocupar com isso." Marlene levantou também, vermelha de raiva. "Ah, é? Você acha que sabe mais que eu? Eu que criei um filho sozinha, que construí tudo do zero, e você, que não tem nada, vem me dar lição de moral?" "Eu não tenho nada?" Amanda repetiu, a voz tremendo. "A senhora não sabe nada sobre mim." "Sei, sim. Sei que você é uma pobretona que deu sorte de casar com meu filho. E agora quer se fazer de importante." Foi demais. Pela primeira vez em 5 anos, Amanda explodiu. "Pobretona? A senhora me trata como lixo há 5 anos, Dona Marlene. Eu engoli humilhação, desrespeito, grosseria, tudo calada porque eu amo o Rafael e não queria destruir a família dele. Mas acabou. Eu não vou mais aceitar isso. A senhora é uma pessoa cruel e narcisista, e eu tenho pena do Rafael por ter crescido com uma mãe assim." Marlene ficou boquiaberta. Nunca ninguém tinha falado com ela daquela forma. Rafael também estava em choque, mas dessa vez ficou do lado da esposa. "Mãe, a Amanda está certa. A senhora exagerou, e já faz tempo." Marlene começou a chorar, fazendo-se de vítima. "Ah, então é isso? Meu próprio filho me traindo por causa dessa mulher? Eu sabia que ela ia fazer isso. Ela te virou contra mim." Rafael balançou a cabeça. "Ninguém me virou contra ninguém, mãe. Eu só abri os olhos. A senhora trata a Amanda mal desde o primeiro dia. Isso vai ter que mudar." Marlene apontou o dedo para Amanda. "Você não vai destruir minha família. Pode ter certeza disso." Amanda e Rafael foram embora naquela noite. Marlene ficou em casa aos prantos, dizendo para o marido que tinha sido injustiçada.
Nos meses seguintes, Marlene espalhou para a família inteira que Amanda tinha sido desrespeitosa, que tinha xingado ela, que estava afastando Rafael da mãe. Algumas tias e primas de Rafael acreditaram. Outras, que já tinham presenciado o comportamento de Marlene, ficaram do lado de Amanda. A gravidez de Amanda foi difícil. Além das complicações normais, ela teve que lidar com o estresse de estar afastada da família do marido. Rafael tentava fazer as pazes com a mãe, mas Marlene se recusava a pedir desculpas. Eu não fiz nada de errado. Quando ela me pedir desculpas, a gente conversa. Amanda jurou que nunca mais pisaria na casa daquela mulher. Em janeiro de 2024 nasceu Helena, a filha de Amanda e Rafael. Uma menina saudável, linda, que trouxe uma alegria imensa para o casal. Marlene não foi conhecer a neta na maternidade. Disse que estava com compromisso. Rafael ficou arrasado, mas Amanda disse para ele ir visitar a mãe sozinho, levar fotos da neta. Rafael foi, mas Marlene mal olhou as fotos. Quando a mãe dela me respeitar, aí eu vou conhecer minha neta. Passaram-se meses. Marlene não procurou o filho, não quis saber da neta. Rafael tentava ligar, mas ela desligava na cara dele. Seu Antônio visitava o neto escondido, sem contar para a esposa. Foi em julho de 2024 que algo inesperado aconteceu. Marlene começou a sentir dores fortes nas costas. Foi ao médico e recebeu um diagnóstico devastador. Câncer nos rins, estágio avançado. O médico disse que ela precisaria de uma cirurgia urgente e possivelmente de um transplante. Marlene entrou em desespero. Seu Antônio ligou para o Rafael, que correu para o hospital. Quando viu a mãe naquele estado, Rafael chorou. Mesmo depois de tudo, ele amava a mãe. Marlene, pela primeira vez vulnerável, segurou a mão do filho. Rafael, eu estou com medo. Eu não quero morrer. A senhora não vai morrer, mãe. Eu vou cuidar da senhora. Os médicos explicaram que Marlene precisava de um doador de rim. Rafael fez os exames, mas não era compatível. Seu Antônio também não. Fizeram um cadastro na fila de transplantes, mas a espera poderia demorar anos. E Marlene não tinha anos. Rafael começou a pedir ajuda para a família toda. Primas, tias, sobrinhas. Ninguém era compatível. Marlene estava cada vez mais fraca, fazendo diálise 3 vezes por semana, sofrendo com os efeitos colaterais do tratamento. Foi então que Amanda ouviu a conversa de Rafael com o pai dele. Ela estava no quarto, amamentando Helena, e Rafael não sabia que ela estava ouvindo. Pai, eu não sei mais o que fazer. Os médicos disseram que sem o transplante, ela não vai aguentar muito tempo. Amanda sentiu um aperto no peito. Por mais que Marlene tivesse sido horrível com ela, aquela mulher era a mãe do homem que ela amava. E a avó da filha dela. Naquela noite, depois de colocar Helena para dormir, Amanda se sentou com Rafael. Amor, eu quero fazer o teste de compatibilidade. Rafael arregalou os olhos. Amanda, você não precisa fazer isso. Depois de tudo que minha mãe fez com você, eu não estou fazendo por ela. Estou fazendo por você. E pela Helena. Ela merece ter a avó, mesmo que a avó ainda não tenha percebido isso. Rafael abraçou a esposa, emocionado. Amanda foi ao hospital no dia seguinte fazer os exames. 3 dias depois, o resultado. Ela era compatível. Quando o médico deu a notícia, Marlene estava no quarto do hospital. Rafael contou para ela. Mãe, a gente encontrou uma doadora compatível. Graças a Deus. Quem é? Alguma prima? Não, mãe, é a Amanda. Marlene ficou em silêncio por um longo minuto. Depois começou a chorar. Não, eu não aceito. Eu não quero nada dela. Rafael não acreditou no que estava ouvindo. Mãe, a senhora está brincando? A Amanda pode salvar sua vida. Eu não preciso dela. Eu prefiro morrer a dever alguma coisa para essa mulher. Seu Antônio, que estava quieto no canto do quarto, explodiu. Marlene, pelo amor de Deus! Você vai morrer por orgulho? A moça está disposta a dar o rim dela para você e você recusa. Ela quer fazer isso para me humilhar, para depois ficar jogando na minha cara. Rafael estava desesperado.
Mãe, a Amanda não é assim. Ela está fazendo isso porque tem um coração bom, algo que a senhora nunca reconheceu. Marlene virou o rosto teimosa. Durante 2 semanas, ela se recusou a aceitar a doação. Mas o corpo dela não aguentava mais. Ela estava ficando cada vez mais fraca, a pele amarelada, os olhos fundos. Os médicos disseram que era questão de tempo. Foi seu Antônio que numa noite sentou do lado da cama dela e disse: Marlene, eu aguentei você mandar em mim a vida inteira. Aceitei tudo calado. Mas agora eu vou falar. Você está errada. Você sempre esteve errada sobre a Amanda. E se você morrer por orgulho, você vai morrer sabendo que desperdiçou a chance de conhecer sua neta, de ver seu filho feliz e de ser uma pessoa melhor. É isso que você quer? Marlene chorou a noite inteira. No dia seguinte, pediu para falar com Amanda. Amanda entrou no quarto do hospital com o coração apertado. Marlene estava deitada, muito mais magra, com a aparência de quem estava lutando contra a morte. Amanda, pode sentar, disse Marlene, a voz fraca. Amanda se sentou na cadeira ao lado da cama. Ficaram alguns segundos em silêncio. Por que você está fazendo isso? Marlene perguntou sem olhar nos olhos de Amanda. Porque é o certo a fazer. Mesmo depois de tudo que eu fiz com você? Amanda respirou fundo. Dona Marlene, eu não vou mentir dizendo que me esqueci de como a senhora me tratou. Mas eu também não vou deixar a senhora morrer. Porque no fim das contas, a senhora é a mãe do homem que eu amo. E um dia, quando Helena crescer e me perguntar sobre a avó, eu quero poder dizer que fiz tudo o que estava ao meu alcance. Marlene finalmente olhou para Amanda. Pela primeira vez, sem julgamento, sem desprezo. Ela viu, de verdade, quem era aquela mulher. Eu fui horrível com você. Foi. E você ainda assim vai me salvar? Vou. Marlene começou a chorar. Não um choro de autopiedade, mas um choro de arrependimento genuíno. Eu tenho tanto medo, Amanda. Medo de morrer. Medo de não poder consertar o que eu fiz. Amanda segurou a mão de Marlene. A senhora não vai morrer. E sobre consertar, a gente conserta um dia de cada vez. A cirurgia foi marcada para 1 semana depois. Amanda passou por todos os exames pré-operatórios e foi considerada apta para doar. Rafael estava nervoso. Ia perder a esposa e a mãe no centro cirúrgico no mesmo dia. Na noite antes da cirurgia, Marlene pediu para ver Helena. Amanda levou a neta até o quarto da avó. Quando Marlene pegou a menininha no colo pela primeira vez, ela desabou em lágrimas. Ela é tão parecida com o Rafael quando era bebê. Eu sei, ela tem o sorriso dele, disse Amanda sorrindo. Marlene olhou para Nora. Você é uma mãe melhor do que eu fui. E uma pessoa melhor do que eu jamais serei. Dona Marlene, a senhora pode mudar, nunca é tarde. A cirurgia foi um sucesso. Amanda doou um dos rins e Marlene recebeu o órgão com compatibilidade perfeita. Ambas passaram pela recuperação juntas, em quartos lado a lado. Durante as semanas de internação, Marlene teve muito tempo para refletir. Ela pediu que seu Antônio trouxesse um caderno e começou a escrever tudo o que tinha feito de errado. Cada humilhação, cada comentário maldoso, cada vez que diminuiu Amanda. Quando Amanda recebeu alta, Marlene ainda precisou ficar mais alguns dias. No dia em que foi embora para casa, Marlene entregou o caderno para Nora. Eu escrevi tudo que eu fiz com você, porque eu preciso que você saiba que eu sei o quanto eu errei. Não estou pedindo perdão agora, só quero que você saiba que eu reconheço. Amanda folheou o caderno e seus olhos se encheram de lágrimas. Ver tudo ali escrito, reconhecido, validado, era libertador. Obrigada por isso, dona Marlene. Me chama de Marlene, só Marlene. Ou se um dia você se sentir confortável, pode me chamar de mãe. Marlene mudou. Não da noite para o dia, mas mudou. Ela começou a fazer terapia, coisa que sempre achou besteira. Descobriu que sofria de um transtorno narcisista de personalidade e que isso tinha raízes na infância difícil que teve. Ela começou a pedir desculpas para todo mundo que tinha machucado ao longo da vida.
Pediu desculpas para o marido, para o filho e especialmente para Amanda. Amanda, eu sei que desculpas não apagam o que eu fiz, mas eu quero que você saiba que eu vou passar o resto da minha vida tentando ser uma pessoa melhor, uma sogra melhor, uma avó melhor. Amanda aceitou as desculpas e, aos poucos, elas começaram a construir uma relação nova. Uma relação de respeito, de carinho, de verdade. Marlene se tornou uma avó presente para Helena. Ia na casa de Amanda e Rafael toda semana, levava presentes, ajudava com o que podia. E o mais importante, ela ouvia. Ouvia a Amanda falar sobre o trabalho, sobre os sonhos, sobre a vida. E parou de julgar. Um dia, Amanda contou toda a história da doação de medula, da amizade com Dona Cláudia, do talento que tinha para programação. Marlene ouviu tudo com atenção. Você é incrível, Amanda. E eu fui cega demais para ver. Eu sempre fui a mesma pessoa, Marlene. Você que não queria enxergar. Eu sei. Eu olhava para você e só via o que faltava. Não via tudo que você tinha. Não via sua força, sua bondade, sua inteligência. Eu estava tão presa nos meus preconceitos que perdi 5 anos de conhecer uma pessoa maravilhosa. 2 anos depois da cirurgia, em 2026, Amanda finalmente se formou em administração. A festa de formatura foi linda. Marlene estava lá, na primeira fila, chorando de orgulho. Mas não foi só isso. Naquele mesmo mês, Amanda recebeu uma proposta para ser gerente de projetos numa empresa de tecnologia em São Paulo. Um salário excelente, trabalho remoto, tudo que ela sempre sonhou. Quando ela contou para a família, Marlene foi a primeira a comemorar. Minha nora é gerente. Meu Deus, que orgulho! Rafael olhou para a mãe e sorriu. Aquela era uma Marlene que ele não conhecia. Uma Marlene feliz com a vitória de outra pessoa. Mas a maior surpresa veio num domingo, quando toda a família estava reunida para comemorar o aniversário de 2 anos de Helena. Marlene pediu a atenção de todos. Gente, eu quero falar uma coisa. Vocês todos sabem que eu quase morri há 2 anos. E sabem que a Amanda me salvou. Mas tem uma coisa que eu nunca falei para ninguém. Todos ficaram em silêncio. Quando eu estava no hospital, desenganada, esperando morrer, eu fiz uma promessa para mim mesma. Eu prometi que se eu sobrevivesse, eu ia mudar. Mas não só isso. Eu ia fazer algo de bom com a vida que me foi dada de volta. Marlene pegou um envelope e entregou para Amanda. Amanda, dentro desse envelope tem o documento de uma das minhas lojas. Eu estou transferindo para você. É sua. Amanda arregalou os olhos, sem acreditar. Marlene, eu não posso aceitar isso. Pode sim. Você me deu algo que não tem preço. Uma segunda chance. De viver, de ser avó, de ser uma pessoa melhor. Essa loja é só uma forma de eu dizer obrigada, e eu sei que você vai fazer coisas incríveis com ela. Amanda começou a chorar. Rafael abraçou as 2 mulheres da vida dele. Seu Antônio estava emocionado, vendo a esposa finalmente ser a pessoa que ele sempre soube que ela poderia ser. Marlene continuou. E tem mais uma coisa. Eu quero pedir desculpas publicamente para você, Amanda, na frente de toda a família, porque todos aqui sabem como eu te tratei. E todos merecem saber que eu estava errada. Marlene se virou para Amanda, com lágrimas nos olhos. Amanda, você é a melhor coisa que aconteceu para o meu filho. Você é uma mãe incrível para minha neta. E você é a mulher mais forte, corajosa e bondosa que eu já conheci. Me perdoa por ter demorado tanto para ver isso. Amanda abraçou a sogra. E naquele abraço, anos de dor se curaram. Não completamente, porque algumas feridas deixam cicatrizes, mas o suficiente para permitir um recomeço. Hoje, em 2026, Amanda é uma empresária bem-sucedida. Ela transformou a loja que ganhou de Marlene num negócio online de roupas sustentáveis que emprega 15 pessoas e fatura alto. Marlene trabalha com ela como consultora e as 2 formaram uma parceria improvável, mas poderosa. Helena tem 2 anos e é cercada de amor por todos os lados. Ela chama a avó de Vovó Lena
e adora passar os fins de semana na casa dos avós. Marlene se tornou a avó que Rafael nunca imaginou que ela poderia ser. Carinhosa, presente e paciente. Rafael olha para a esposa todos os dias e agradece a Deus por ter encontrado uma mulher tão especial. E agradece mais ainda por ela ter tido a força de aguentar tudo o que aguentou sem desistir dele. Seu Antônio, que passou a vida inteira sendo submisso, finalmente encontrou voz. Ele e Marlene começaram a fazer terapia de casal e estão reconstruindo o casamento em bases mais saudáveis. Ele disse recentemente: "Sabe, Amanda, você salvou mais do que a vida da Marlene. Você salvou nossa família inteira." Esta história nos ensina várias coisas importantes. Primeiro, nunca subestime ninguém. Marlene olhou para Amanda e viu apenas o que faltava, nunca o que sobrava. Ela julgou pela aparência, pela condição social, pelo trabalho. E quase perdeu tudo por causa desse julgamento. Segundo, orgulho mata. Literalmente. Marlene quase morreu porque seu orgulho era maior que seu instinto de sobrevivência. Quantas vezes a gente perde oportunidades incríveis, relacionamentos valiosos, apenas porque não conseguimos engolir o orgulho e admitir que estávamos errados? Terceiro, bondade não é fraqueza. Amanda foi chamada de fraca, de submissa, de sem personalidade durante anos. Mas a verdadeira força dela estava justamente em aguentar tudo aquilo sem se tornar uma pessoa amarga. E mais ainda, em ser capaz de salvar a vida de quem a machucou. Isso não é fraqueza. Isso é grandeza de espírito. Quarto, nunca é tarde para mudar. Marlene tinha 60 anos quando finalmente enxergou seus erros. Ela poderia ter morrido naquele hospital, amargurada e sozinha. Mas ela escolheu mudar. E a vida dela se transformou. Quinto, perdão liberta. Amanda poderia ter deixado Marlene morrer. Ninguém ia culpar ela por isso. Mas ela escolheu o perdão. E sabe quem mais se libertou com essa escolha? Ela mesma. Porque carregar mágoa é como beber veneno e esperar que o outro morra. Sexto, família é sobre respeito, não apenas sobre sangue. Durante anos, Marlene usou o argumento de que era a mãe, a matriarca, para justificar os abusos. Mas família de verdade não machuca. Família de verdade respeita, apoia, constrói junto. E por último, todos merecemos segundas chances. Marlene não merecia o que Amanda fez por ela. Mas Amanda deu assim mesmo, e isso mudou tudo. 3 meses atrás, Amanda e Marlene estavam tomando café na cozinha da casa nova que Amanda e Rafael compraram. Helena estava brincando na sala com os brinquedos. Marlene olhou para Nora e disse: "Amanda, posso te fazer uma pergunta?" "Claro." "Por quê? Por que você realmente me salvou? Eu preciso entender." Amanda tomou um gole do café e pensou por um momento antes de responder. "Sabe, Marlene, durante muito tempo eu achei que te salvei pelo Rafael, ou pela Helena, mas a verdade é que eu te salvei por mim, porque eu não queria ser o tipo de pessoa que deixa alguém morrer por vingança. Não importa o quanto essa pessoa me machucou. Eu olhei para você naquele hospital e vi uma mulher que estava sofrendo. E eu não consigo ver alguém sofrer e não fazer nada, mesmo que essa pessoa tenha me feito sofrer também." "Mas como? Como você conseguiu não me odiar?" "Quem disse que eu não te odiei? Eu odiei sim. Muitas vezes. Chorei de ódio, dormi com ódio, acordei com ódio. Mas o ódio é pesado demais para carregar. E uma hora eu tive que escolher. Ou eu carregava esse peso para o resto da vida, ou eu deixava ele ir embora. Eu escolhi deixar ir." Marlene limpou uma lágrima que escorreu. "Eu não mereço você." "Talvez não. Mas hoje você está tentando. E isso que importa." Naquele momento, Helena entrou na cozinha correndo. "Mamãe, vovó Lena, olha o desenho que eu fiz." Era um desenho com 3 mulheres de mãos dadas. Uma baixinha, Helena, uma média, Amanda, e uma mais alta, Marlene.
Embaixo, com a letra torta de criança, estava escrito: Minha família. Marlene segurou aquele desenho como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Porque era. Você quer saber o que eu aprendi com tudo isso, Amanda? Marlene disse, olhando para o desenho. O quê? Que as pessoas mais importantes da nossa vida nem sempre entram pela porta que a gente esperava. Eu passei anos esperando que meu filho casasse com uma doutora, uma patricinha de família rica. E no fim, Deus mandou você, uma mulher simples, humilde, de família trabalhadora, e você se revelou mais valiosa que qualquer princesa que eu pudesse imaginar. Eu não sou princesa, Marlene. Sou só uma mulher comum que tenta fazer o melhor que pode. Não, Amanda. Você é extraordinária. E lamento muito ter demorado tanto para ver isso. Se você está ouvindo esta história agora, é porque ela tem algo a te ensinar. Talvez você seja como Amanda. Talvez você esteja aguentando humilhações de alguém. Talvez você esteja sendo subestimado, diminuído, tratado como se fosse menos. Se for esse o seu caso, quero que você saiba. Você é mais forte do que imagina. Não deixe que ninguém defina o seu valor. O valor de uma pessoa não está na conta bancária, no diploma, no sobrenome. Está no caráter, na bondade, na força interior. Continue sendo quem você é, mesmo quando ninguém reconhece. Um dia, a verdade aparece. Talvez você seja como Marlene. Talvez você tenha tratado alguém mal. Talvez você tenha julgado, diminuído, magoado pessoas que não mereciam. Se for esse o seu caso, saiba que ainda dá tempo de mudar. Marlene mudou aos 60 anos. Você pode mudar hoje. Peça desculpas. Reconheça seus erros. Trabalhe para ser uma pessoa melhor. Nunca é tarde. Talvez você seja como Rafael. Alguém que ama duas pessoas que não se dão bem. Isso é difícil demais. Você se sente dividido, culpado, impotente. Mas saiba que você não pode controlar como as pessoas tratam umas às outras. Tudo que você pode fazer é deixar claro onde você está, apoiar quem está certo e torcer para que, um dia, todo mundo encontre a paz. Ou talvez você seja como Helena, uma criança que só quer uma família feliz. Se for esse o caso, saiba que os adultos às vezes complicam as coisas, mas no fim, quando todo mundo escolhe o amor em vez do orgulho, a família se cura. Esta história está aqui para nos lembrar que bondade vence maldade. Amor vence orgulho, perdão vence rancor, e humildade vence arrogância, sempre. Amanda hoje tem 34 anos. Ela é empresária, mãe, esposa e amiga. Mas, acima de tudo, ela é uma sobrevivente. Sobreviveu aos julgamentos, às humilhações, à dor de não ser aceita, e não só sobreviveu, ela venceu, não porque destruiu a sogra, mas porque a salvou. Marlene hoje tem 64 anos. Ela é avó, empresária aposentada e, pela primeira vez na vida, uma pessoa em paz consigo mesma. Ela sabe que não pode apagar o passado, mas está construindo um futuro diferente. Rafael tem 38 anos e finalmente tem a família que sempre sonhou. Uma esposa incrível, uma filha linda e uma mãe que aprendeu a amar sem controlar. E Helena? Helena tem 2 anos e não sabe de nada dessa história. Mas quando ela crescer e perguntar sobre a avó, Amanda vai contar. Vai contar tudo. E vai ensinar para ela a lição mais importante: que pessoas podem mudar, que perdão é libertador e que bondade nunca é desperdício. Porque, no fim das contas, a maior vingança de Amanda não foi deixar Marlene morrer. Foi fazer o contrário. Foi dar para ela a chance de viver. E viver melhor. Viver com amor, com propósito, com redenção. E isso, meus amigos, é algo que nenhum dinheiro no mundo pode comprar. E você? O que achou dessa história? Você já passou por alguma situação parecida com a da Amanda? Ou quem sabe você se identificou com a Marlene e percebeu que precisa mudar alguma coisa? Deixa aqui nos comentários o que você sentiu ao ouvir essa história. Conta pra gente. Você acha que faria o mesmo que a Amanda fez? Você conseguiria perdoar e salvar alguém que te machucou tanto? E se você conhece alguém que está passando por uma situação difícil com sogra, sogro, cunhado ou qualquer familiar,
Compartilha esse vídeo com essa pessoa. Às vezes, a gente precisa ouvir uma história como essa para entender que não estamos sozinhos. Comenta aqui embaixo e vamos conversar. Eu leio todos os comentários e adoro saber a opinião de cada um de vocês. Porque histórias como essa existem para nos transformar, para nos fazer pensar, para nos fazer ser pessoas melhores. Um abraço forte no coração de cada um. E lembra, nunca subestime ninguém, porque você nunca sabe o tamanho da força que mora dentro de uma pessoa. Até a próxima história.